Olá a todos. Eu me chamo Jaqueline Bentes. Estou mais um dia para mais uma conversa nesse canal que tem o intuito de ativação. Ativar o quê? Ativar o seu interior, ativar a força interna que muitas vezes está desconhecida por nós mesmos e ela precisa ser conhecida por nós, trabalhada por nós e principalmente fortalecida. E ela só vai poder ser conhecida através de uma análise profunda, de entendermos quem somos, de ter empatia pelos momentos que a gente já viveu, pelas ocasiões que nos trouxeram até aqui, até a data de hoje. Então, a gente vivemos processos, muitos deles não foi processos bons, foram processos doídos, né? De dor, de angústia, de desânimo, mas é sabermos que sim, podemos e somos mais do que tudo o que aconteceu com a gente. E o processo do autoconhecimento, ele traz essa visão, esse poder de que a gente possui sim esse poder, e o principal de todo é o autocontrole. Por quê? Porque as circunstâncias externas não podem ser controladas por nós. Mas o autocontrole, o autogoverno é essencial para uma vida sadia, uma vida livre, uma vida leve. Para realmente uma vida ser vivida, é preciso a gente observarmos aonde está a nossa atenção, aonde está o nosso poder, fazer indagações de quem realmente governa nós. Somos nós mesmos que governamos a nossa vida? Ou a gente já entregou esse poder às circunstâncias externas, a fatos externos? O que eu queria trazer hoje nesse vídeo era uma análise que a gente fazemos de nós mesmos, mas em relação a quê? Vamos supor que a nossa vida seja a gente num barco ou num navio grande, ou seja lá o que for. Quando a gente vai navegando, ou seja, quando a gente vai seguindo a viagem, pode aparecer vento forte, vento fraco, chuva forte, chuva fraca. A gente não tem como mensurar o que vai acontecer. Então, assim a gente podemos trazer essa mesma análise para a nossa vida. A gente não tem como prever o que pode acontecer ou o que vai acontecer, mas a gente tem total controle de como a gente vai reagir. A gente tem controle de como a gente pode se preparar para as adversidades, como a gente pode aprender com as circunstâncias. Então, isso tudo sobre esse enfoque. As circunstâncias externas, todos nós, não temos o poder de prever o que vai acontecer no futuro. As circunstâncias que vai chegar a gente. Algum tipo de perda, algum tipo de dor, ela pode, infelizmente, vai existir. Mas que com isso a gente aprendamos. E que a gente, principalmente, se preparamos para isso. E o autocontrole, o autogoverno de nossa vida, o autoconhecimento, ele vai te possibilitar uma vida mais leve, de mais valor. Para quando uma circunstância dessa externa chegar, você simplesmente não cair num buraco profundo e demorar tempos e tempos e às vezes anos e anos para se recompor. Mas quando a gente se prepara para as circunstâncias externas, ou seja, essa preparação é um fortalecimento interno, quando a gente tem esse domínio, ou pelo menos estamos nessa luta, tentando ter esse domínio, será mais fácil. As circunstâncias externas não vão parar a nossa viagem. A gente vai continuar atravessando o quê? Aquela tempestade, atravessando aquelas ondas muito tortuosa, a gente vai atravessar aquela ventania bem forte, mas você percebe que a gente vai poder continuar a nossa estrada, mesmo com essas adversidades.
Então, existem e vai existir e já existiram obstáculos. Vai existir circunstâncias externas que não estão em nosso controle. Mas se a gente está firme com nós mesmos, se a gente sabermos quem realmente somos, os valores que precisam ser trabalhados, a gente vai contornar isso. A gente não vai parar a nossa viagem por conta daquela tempestade, mas a gente vai atravessar ela. Por quê? Porque a gente se preparou para quando ela viesse. Não é que a gente vai viver a vida cheia de preocupações, medos e angústias. É que a gente continue a nossa jornada, continue a nossa vida, mas na certeza que somos fortes, na certeza que as circunstâncias externas, elas vão existir. E muitas vezes ela vai trazer momentos turbulentos. Mas a nossa viagem, ela vai continuar. A vida, ela precisa continuar. E ela vai o quê? Esses momentos vão passar. Porque tudo passa. O que a gente pode aprender depois que a gente sair dessa tempestade, dessa viagem nesse barco, nesse navio? A gente vai o quê? Vai ter uma nova experiência na vida. A gente vai ter motivos mais fortalecedores de crédito para nós mesmos, porque a gente vai ser mais autoconfiante. Então, tudo que eu trouxe e trago e irei trazer é para esse autoconhecimento. E hoje eu queria trazer exatamente isso. Se você está aí passando por momentos tortuosos, com turbulências, ventos que a gente não sabe para onde eles podem nos levar, continue a sua viagem firme, porque eles vão passar. E sempre traga em mente o que eu posso aprender nesse exato momento com essa tempestade, com essa ventania. E siga firme. E siga firme. E sempre, dia após dia, o autoconhecimento. Traga leituras que te fortaleçam, que te amparem, que você consiga ter uma melhor visão a seu respeito, de saber quem você é, em quais circunstâncias você deve melhorar, em quais circunstâncias você deve parar e analisar para você ter uma mudança de rota. Às vezes a gente está aqui viajando no barco e precisa fazer ajustes, precisa mudar um pouco a rota para o quê? Para a gente justamente continuar o quê? O progresso. Para a gente continuar o nosso caminho, continuar a nossa jornada. Precisa fazer o quê? Ajustes. Você só vai saber disso fazendo o quê? Uma autoanálise, uma autocompreensão do seu universo. A temperatura da água, a velocidade do vento, as tempestades, isso a gente não tem o controle. Mas a gente tem o controle de sim querer continuar na viagem, nesse barco, nesse navio. E a mesma coisa da vida. A vida é isso. A gente tem que viver. A gente tem que continuar a viver. E não apenas a existir. O seu poder está no seu controle das suas ações, das suas vidas, da interpretação que você vai trazer dessa chuva, dessa tempestade, dessa ventania, desse mar tortuoso, né? Desse mar que não está calmo, sabe? E nos momentos de calmaria que também existe nessa viagem do barco, você possa se voltar ainda mais para dentro,
ainda mais esse acolhimento e essa empatia com você mesmo. Já aceitou que tudo que lhe trouxe até hoje, até aqui, faz parte da sua história, faz parte de quem você é. E você não tem também esse controle, nem de você prever o que vai acontecer e nem o que já aconteceu. É você se aceitar e dizer: isso sim faz parte da minha história. Foi isso que me trouxe até aqui. E é com isso que você vai continuar. Agora, as suas interpretações, tanto do futuro como do passado, é que vai fazer também toda a diferença na sua vida, no seu presente. Interpretações, os significados que a gente dá para as coisas, é que faz muito sentido em nossa vida, em nossa viagem nessa terra. Então, o autoconhecimento, ele sempre vai estar ali como um dos grandes alicerces, ali disponível para a gente tentar acessar isso, esse processo, vivenciar esse processo de autoconhecimento. Ele vai te trazer super poderes. E vai te trazer um autocontrole que circunstâncias externas não vão te impedir de fazer alguma coisa ou algo. Pessoas, opiniões alheias não vão te impedir de te fazer algo ou alguma coisa, ou ir atrás. Então, o vídeo de hoje é sobre isso, é sobre essa narrativa, esse paralelo da gente fazer da nossa vida, essa leitura de interpretar que circunstâncias externas, elas às vezes são bem tortuosas, bem turbulentas, e a gente não tem o controle sobre isso. Assim como o marinheiro está lá no mar enorme, eu já tive a oportunidade de de viajar em um navio por 3 dias, no caso foram 2 noites e 3 dias, e assim, a gente não sabe o que vai acontecer, né, mas a gente tá lá na viagem, os marinheiros, eles têm, né, o curso, né, de marinheiro, justamente para preparação, o que fazer em determinada coisa se acontecer, e isso é o que a gente tem que fazer na nossa vida. A gente tem que preparar o nosso navio, o nosso barco para essa viagem da vida e saber que vai existir, mas que a gente é maior do que tudo que pode acontecer, porque tudo que pode acontecer foi Deus que criou, inclusive nós. E nós, seres humanos, somos a maior construção de Deus. Se a gente é a maior construção de Deus, nós somos maiores do que qualquer circunstâncias externas. Então, meu muito obrigada mais uma vez por mais esse vídeo, por mais uma vez você estar aqui nesse canal. Isso é muito importante e que essa mensagem chegue cada vez mais para as pessoas, que elas tomem essa consciência de precisar parar e se conhecer, parar e se escutar, de ter empatia pelos outros e por si mesmo, de perdoar e soltar o perdão para nós mesmos. E é isso. Meu muito obrigada mais uma vez. Até o próximo vídeo. Se fizer sentido, curte, compartilha essa mensagem. Meu muito obrigada mais uma vez.